Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com esse pós-jogo do Verdão que venceu o Cerro Porteño lá no Paraguai pelo placar de 2-0. Resultado que deixou o Palmeiras com 12 pontos, líder geral da fase de grupos da Libertadores e também líder do seu grupo. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para o vídeo. Boa noite ao pessoal em casa, claro. Eu estou de pleno acordo com tudo que você falou, mas eu estou chocado que nenhum companheiro, nenhum dos senhores até agora... A única pessoa que está dispensada dessa crítica é o Birner, porque ele não foi acionado ainda, apenas boa noite. É apenas por isso crítica, assim, Mas eu sei, estivesse no pacote, mas eu sei que em pouco tempo ele já vai merecer alguma crítica. Pode ter certeza. Mas eu tô surpreso que os senhores ainda não disseram o nome do Lucas Evangelista para falar do jogo do Palmeiras hoje. O Estevão fez isso, o Estevão fez aquilo, o Abel isso, o Abel aquilo, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo. E se a gente deixou para você? É claro que eu estou brincando com vocês, mas eu falei no nome do Evangelista porque, em vez de ficar se lamentando pela falta ou rolando no chão, ele bateu logo, ele rolou logo a falta e posicionou o Estevão para um chute de até longa distância, né? Se você for pensar, estava distante da área. Sim. Mas o Estevão, ele é um finalizador tão preciso e ele é um cara que tem tanta confiança para chutar de fora da área, que ali, muito provavelmente, o Lucas Evangelista já sabia que estava criando uma possibilidade de finalização para o companheiro. E aí o Palmeiras sai na frente. Porque eu estou lembrando disso, porque no fim de semana, pelo Brasileirão contra o Vasco, o Palmeiras também não fez uma partida brilhante, porque não é o que tem acontecido, mas ganhou num bote dentro da área na saída de bola errada, conseguiu fazer o gol, foi o suficiente para mais 3 pontos e o Palmeiras está lá nas primeiras posições. Na primeira, né? Por questão de gols, líder do Brasileirão. Então é um time que não está no seu melhor momento e eu acho que isso vai continuar sendo cobrado do Abel, da comissão técnica, talvez mais rapidamente do que se imagina, porque no Brasil a pressa é muito grande, o imediatismo é o que manda, porque é o melhor elenco que o Abel tem desde que chegou no Palmeiras. Sem dúvida. E 2025 é um ano que tem que ser igual a 23 e antes, não pode ser igual a 24. Mas, descontado o campeonato estadual, as coisas que estão no calendário que importam de verdade ainda estão no início. O Palmeiras fez mais uma vez uma fase de grupos. Eu já vou falar fez, porque faltam 2 jogos em casa. Sim. Mas fez, eu acho que já dá para falar fez, uma fase de grupos de manual para se posicionar muito bem para as fases decisivas da Libertadores, quando provavelmente o time estará jogando mais do que está. Há algumas peças recém-chegadas mais confortáveis, mais à vontade. E só para terminar esse início, o gol do Vitor Roque, eu acho que daqui a algum tempo as pessoas e ele próprio vão lembrar desse momento, dessa noite, desse jogo, como uma ocasião muito importante para ele. Porque se ele não paga o gol que ele perdeu, e ele fez um gol infinitamente mais difícil de fazer do que o que ele perdeu. Pois é. Uma situação assim, absurda e inexplicável. Mas se ele não paga esse gol, mesmo já tendo marcado na rodada anterior e encerrado esse jejum desde que ele foi contratado, eu acho que isso ia incomodá-lo demais. Estava incomodando no próprio jogo, né, André? Durante o jogo. E no final ele consegue essa jogada. Lançado, 3, 4 marcadores, ele consegue se virar aí dentro da área e faz um gol que para ele vai lembrar muito desse gol ainda. Só antes do Birner falar, pegar o gancho só do que o André falou do elogio ao Evangelista, que merece todos os elogios, porque não é o padrão do futebol brasileiro, mas eu vou estender o elogio ao árbitro também. Porque aqui tem muito árbitro que, para não se complicar, vai dar aqueles 3 apitinhos nervosos. Não, peraí, para bater a falta e tal. E aí acaba beneficiando o infrator. Então, legal também que o árbitro fez o que é correto, o que manda a regra, né? Nesse tipo de falta, você não precisa de barreira, nada. Ele deixou que a falta fosse batida e, por isso, também o prosseguimento da jogada que acabou permitindo ao Palmeiras fazer o seu gol. Então, só ressaltar isso também, porque muitas vezes no futebol brasileiro a gente vê o árbitro que marca uma faltinha dessas querer
segurar um pouco, sabe? Para todo mundo se reposicionar e tal. E não tem que ser assim, evidentemente. Perfeito. A gente vendo alguns lances do Vitor Roque, realmente esse gol é inacreditável. É uma péssima finalização, mas ele não tocar pro Estevão, se era para... Mas ele tinha uma grande opção ali de finalização. Tinha várias opções de finalização e tinha assistência. Ele fez a única coisa que ele não podia fazer. Eu fiquei com a impressão que a perna de apoio dele, ele escorregou, que ele perdeu. Pode ser, a gente vê depois o lance de novo. Aconteceu isso, de fato. Mas acho que assim, ele conseguiu se recuperar e aí ele podia ter feito... Por exemplo, se ele abre um pouco para a direita, o goleiro vai ter que acompanhar. Sim. E se o goleiro acompanha, basta ele tocar para o Estevão empurra para... Então assim, ele foi muito... Vamos lá. A gente vai ver o Vitor Roque já na sequência, de novo. Aí ele dá ele se atrapalha ali, né? Eu não sei, parece que ele fica nervoso ali. Eu não sei se ele perde a passada ou se ele escorrega, né? Isso. Porque o pé esquerdo dele fica muito para trás e dobra. É agora. O movimento da perna esquerda é estranho, tá vendo? O Estevão se mantém Agora, atrás da bola, né? Para receber o passe e tal. Ó, é incrível, ele chuta em cima do goleiro. Ele tem um gol escancarado à frente dele, um companheiro do lado para passar, em boas condições. Ó, é inacreditável. Mas é esse momento aí que você fala, né? Briga. Sim, sabe? Inteiro no lance do golaço, 90 e tantos minutos. Sem dúvida. Vamos ouvir então o Vitor Roque e tem mais uma palavrinha do Estevão, hein? Antes de passar para o Birner. Vamos lá. Vitor Birner. Não sei, pode ser também. Pode ser isso, depois de ter perdido o gol, deu uma balançada, mas vida de atacante é assim, nem sempre vou fazer, às vezes eu vou perder o mais fácil e fazer o mais difícil, como foi, mas estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite hoje. Cara, acho que a nossa competência fora de casa é muito boa, sabe? Acho que a gente sabe jogar fora de casa, junta a experiência dos mais velhos com as pernas dos mais novos, então, como eu falei, é um grupo muito unido, um grupo que sabe passar por dificuldades, sabe se ajustar às dificuldades do jogo, né? E a gente sabe ser eficiente também, como a gente foi hoje. E graças a Deus a gente está numa sequência muito boa e hoje a gente pode sair com a vitória. Um dos objetivos é conquistar a primeira colocação geral agora, com 100% de aproveitamento? Com certeza, acho que foi o nosso primeiro objetivo, era classificar em primeiro, fazer os gols e sair com a vitória a cada jogo possível. A gente está conseguindo isso, a gente sabe que tem mais 2 jogos ainda e vamos tentar sair com a vitória, se Deus quiser. O Abel disse que não quer pensar que você vai embora. E você está pensando? Não, cara, eu estou tentando aproveitar o máximo de momentos possíveis aqui, porque são pessoas maravilhosas e com certeza vou sentir muita falta disso, mas vou estar realizando um sonho e espero levar todos eles do fundo do meu coração. Obrigado, irmão. Muito bem, tá aí o Estevão e a gente acabou de ouvir o Tigrinho, né? Chegou a hora de ouvir o nosso Tigrão, né? Exato. Esse não erra. Tudo bem, Vitor Birner? Artilheiro, não perde gol, é decisivo. Quem mais poderia ser? Todo mundo já falou aqui, é a sua vez agora. Esse é o Mas boa noite ao senhor de qualquer maneira. Olho de Tigre, vamos lá. A André Kifuri. Boa noite. Boa noite ao Jean. Parabéns pela excelente live que vocês fizeram. Muito obrigado. Abertura, junto com o Eduardo Menezes, Dimas Copedê. E Matheus Carreira, boa noite aos fãs do esporte. Eu discordei de algumas coisas da live, mas obviamente não participei dela e não vou falar sobre elas diretamente. Chega a ser deselegante. Aqui discordei porque 3 das pessoas que lá estavam não estão aqui para responder. Perfeito. Só se eu discordei alguma coisa de Jean Oddi, eu diria aqui. E eu que discordo várias vezes de Jean Oddi, não discordei de muitas coisas. Discordou de não ter citado você na live, né? Esse foi o problema. Não citaram, mas isso é ironia. Não, bastante não, mas tudo bem. É um rancor aí. Assim, vai, Tigrão. O que eu devo esperar do Palmeiras nesse momento? Para mim, essa é a grande questão. Porque eu olho o elenco do Palmeiras e eu acho que o futebol está abaixo. O Palmeiras não gastou tanto dinheiro para ter um futebol do nível mostrado, por exemplo, contra Vasco e contra Cerro Porteño. Mas, sendo bem racional, eu estou muito satisfeito com o que o futebol do Palmeiras apresenta. Porque, no final das contas, eu acredito muito numa coisa que é a capacidade de mobilização e de preparação, estão obviamente ligadas, ambas, nos momentos mais importantes da temporada. E todo mundo sabia que o Palmeiras ia se classificar. O Palmeiras está se classificando em primeiro lugar do grupo e se confirmar o favoritismo contra as 2 equipes que vai enfrentar, nesse momento o Sport Cristal vai vencer o Bolívar. Nesse momento o Palmeiras tem 8 pontos, se terminar a rodada com o resultado do jogo que está em andamento, à frente das outras equipes, e ele já termina como líder do grupo essa rodada, se mantida a vitória do Sport Cristal. E o Palmeiras tende a também, confirmando o favoritismo em casa, a ser a equipe mais bem colocada na primeira fase. E aí, quando chegar o mata-mata, a gente está falando de um outro campeonato.
vai ser depois só de 2 janelas de transferências, depois o Palmeiras jogar o Mundial de Clubes. Né? Então a gente está falando de uma outra situação. Pro momento, apesar do Palmeiras não jogar o futebol que ele pode jogar, o Palmeiras mostra evolução. O Palmeiras já é um time que não depende só do Estevão, ele tem outras alternativas bem interessantes de construção de jogo. O Palmeiras não marca como o time do Abel marcava, mas ele marca melhor do que marcava no estadual. Ou seja, é um time que está em evolução, colocando jogadores novos, com o treinador sempre poupando 3, 4 jogadores por rodada para usar o elenco, para chegar bem no Mundial, para lidar bem com a temporada. E ele cumpre o que é preciso nos jogos sem correr tanto risco. Hoje correu algum risco, mas ele ficou muito mais perto de fazer 3, 4 gols do que sofreu empate, mesmo com um lance no final, com a bola batendo no travessão. Então, o que eu posso esperar mais do time que é líder do Campeonato Brasileiro e faz a melhor campanha na Copa Libertadores? Porque aí a gente olha para o lado, e eu estou olhando para o Pedro Ivo Almeida, como ele faz muito bem, a gente tem que olhar para os outros clubes. Há clubes também muito mais fortes que os seus adversários e que não estão fazendo. Vamos falar de um deles daqui a pouquinho. O que se espera deles. Então, eu acho que pro momento da temporada, olhando o calendário destrutivo, 2 jogos por semana, pouco tempo para treinar e etc., o Palmeiras cumpre bem o que dele se espera até o momento, mesmo não jogando o que eu espero que vai jogar ao longo da temporada. Não, rapidinho só para gente seguir, eu acho que a gente teve esse papo aqui numa segunda-feira que a gente debatia a fritura exagerada dos treinadores, que parece que a gente está sempre no... mas podia ser melhor. Mas o nível, a régua é mais alta, o teto é mais alto, podia ser melhor. Eu acho que o Palmeiras se encaixa nisso. O time podia estar jogando mais bola? Podia sofrer menos ou competir melhor contra o Cerro Porteño no primeiro tempo? Podia. Mas dentro de tudo que a gente enxerga, que a gente não tem 70 grandes partidas de uma equipe, sabe? É ótimo, porque há um mês, 2 meses, pouco mais de um mês e meio, a gente estava tendo aqui que debater, porque do lado de fora a questão era se o ciclo do Abel tinha se encerrado, organizado depois do jogo vaiava. Então o que se faz? Trabalho que anda. E com os números, é comparativo. O Palmeiras briga pela melhor campanha para levar vantagem sobre os seus rivais diretos na competição. O Palmeiras está muito bem. Podia. O Vitor Roque, o gol de hoje é importante pela confiança, para tentar chegar perto dela, porque ela não está estabelecida. O Estevão já teve que fazer um outro tipo de jogo hoje, não exatamente como vinha funcionando com gente correndo pela direita. Tem coisa melhor, todo mundo tem. Mas entra naquele papo nosso. Se a gente sempre se apegar ao podia ser melhor, nunca vai estar bom. Só a semifinal da Champions. Até porque... E vamos para PSG. Quem não poderia estar melhor? Eu acho que todo mundo podia estar melhor, obviamente. Até todos os times do futebol brasileiro. Não vou nem entrar, não vou nem entrar no jogo da Champions, que aliás, enfim, não ele vou. Ele tá louco para entrar nesse jogo, mas eu falei para ele, calma, não vou entrar. Mas cara, a questão é que o Palmeiras, assim, ele vai garantindo tudo que ele pode garantir nesse momento. Então ele encaminha muito bem. Ele já é o líder do grupo, já podemos dizer, acho que já vai ser líder do grupo, mas encaminha muito bem, inclusive a primeira colocação geral. Aí eu não sei o quanto o Abel faz questão dessa primeira colocação geral e o quanto ele vai escalar os principais jogadores na Libertadores. Ia fazer questão, Jean. Tem condições disso e é importante. Eu não sei, porque assim, a questão é a seguinte, eu até acho que, obviamente, ele tem que se importar com ser o primeiro colocado em geral. Muito bem fora de casa. Mas não é nem por isso. Eu acho que assim, é importante, claro que é importante decidir em casa, e não adianta dizer que no ano passado foi eliminado em casa pro Botafogo e pro Flamengo. No limite. Exato. E só foi no limite porque o segundo jogo foi em casa. O time tecnicamente melhor que o Palmeiras. Exatamente. Então assim, o Palmeiras nos 2 casos quase conseguiu reverter situações que pareciam irreversíveis pelo único motivo de estar jogando em casa, porque o time também não estava jogando tão bem naqueles momentos. Então eu acho que é importante olhar para isso, mas acho que, considerando que você vai enfrentar Sporting Cristal e Bolívar, e considerando o valor de cada jogo do Campeonato Brasileiro, seria o caso do Palmeiras agora olhar para essa reta final de fase de grupos dizendo, cara, eu não preciso dos 11. Mas como aliás fez hoje, né? Exato. Hoje o Alan começou jogando, né? Hoje a gente está... O Evangelista o Estevão, o Vanderlan. Então, assim, a gente está falando de jogadores que não são titulares e que começaram a partir. E acho que isso pode até se reforçar no jogo em São Paulo, porque aí não tem essa coisa de não vai nem viajar.
não viaja, fica no banco, deixa os principais no banco, se precisar usa, mas eu acho que vai caber para o Palmeiras essa decisão de talvez aumentar ainda mais o número de não titulares para essas duas partidas. Tudo bem, eu acho que isso é o correto, mas o Palmeiras pode tranquilamente negociar esses 2 jogos com equipes bem mexidas. Pode, por isso que eu estou falando, não são times tão complicados para ser aqui. Se talvez ele mereça uma crítica, pode ser essa de ter, entre aspas, desistido rápido. Tudo bem, o Barcelona, neste momento, não é um clube fácil para você jogar, ainda mais para alguém que chegou tão jovem diretamente do Brasil. E financeiramente fazer escolhas por causa das regras da Liga. Mas sempre é uma escolha dele, né? O empresário queria que corresse para outro. Tem 1000 interesses e 1000 circunstâncias envolvidas. Mas talvez se ele falasse, se ele fincasse o pé, não, eu vim para cá e eu aceito a reserva, mas eu vou trabalhar e... Né? Mas é uma decisão de cada um. Qualquer pessoa é absolutamente livre para tomar a decisão que quiser tomar sobre a sua carreira. Isso não se discute. Mas ele vai do Barcelona para o Betis, do Betis de volta para o Brasil. O processo todo é de cada vez mais perda de confiança. Cada vez mais. Normal, sim. E não é porque ele chega aqui de volta, num futebol teoricamente, tecnicamente menos exigente, que ele volta a ser o cara atrevido, ousado, que rompe defesa e está sempre no lugar certo, na hora certa, que ele era no Atlético Paranaense. Não acontece assim. Agora, esqueceu de jogar? Não dá para acreditar em alguém esquecer de jogar. Nunca foi nada disso. Isso é quem não vê. Isso é quem não vê. Isso é quem quer falar que vê futebol, mas não vê. Então, se há uma crítica a ser feita, uma crítica talvez seja pesado demais, uma opinião a ser colocada na discussão é que talvez ele tenha ou tenham desistido por ele muito rapidamente. Mas o jogador que ele demonstrou ser e que foi direto, como o Estevão está indo, como o Endrick foi, como o Vinícius Júnior foi... Só para fazer uma defesa do jogador, André? Não é um cara que não sabe jogar. Agora, o processo de perda de confiança é muito drástico. Só eu concordando com você, fazendo uma defesa do jogador, ele vai para o Betis, a impressão que a gente tem é que o Betis não queria contratá-lo, o Barcelona não quer o Vitor Roque, e se perderam a confiança dele ou avaliaram na Espanha que ele não era o jogador que se esperava, se ele vai descer de patamar do Betis para um time de terceiro escalão espanhol ou para uma liga menor, ou vir para o Palmeiras, a escolha diante de uma proposta dessa de ir para o Palmeiras, ela é totalmente lógica. Outra coisa, claro, sem dúvida. E tem um ponto que não foi citado. Aqui do que no Betis lá. E tem um ponto que não foi citado, que é esse jogador, no momento que sai do Brasil, era candidatíssimo à seleção e a disputar a Copa do Mundo. Então é óbvio que... tinha a comparação ele e o Endrick, né? É isso. Sempre ficava. Vitor Roque, então, assim, é óbvio que nesse aspecto também, voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras daria para ele muito mais visibilidade do que ficar num time médio ou pequeno da Espanha que fosse, entendeu? Então eu acho que também tem esse ponto. Mas, cara, assim, o Vitor Roque é mais um exemplo de... Nesse caso, nem da torcida, tá? Eu vi muito mais na mídia, na imprensa, questionamentos em relação ao Vitor Roque do que a torcida cornetando e falando... Talvez para a torcida, até por uma questão de acreditar muito e ter a esperança de que um jogador desse nível vai aflorar. Não é o que talvez fosse um desconhecido, ele já tivesse começado a ouvir muita corneta. Sim. Mas não ouviu. Eu acho que no caso do Vitor Roque os gols não saíam e também não ouviu, porque vamos falar a verdade, não é que ele viesse jogando, fazendo partidas terríveis, perdendo gols feitos, né? Não, ele participava de lances de gols, ele sofreu pênaltis que foram importantes na trajetória do Palmeiras, sofreu ou não sofreu pênaltis que foram importantes na trajetória do Palmeiras. 2 gols seguidos de ótimas atuações anulados por questões de as críticas têm a ver com valor. Se o Palmeiras tivesse contratado um jogador sem tanto nome, que não tivesse uma passagem marcante no futebol brasileiro, por 5 milhões de euros, e jogasse o que ele está jogando, ele estaria sendo elogiado. Mas... A questão é o valor pago. Não, tudo bem, mas eu acho que ainda assim a gente... É muito cedo para avaliar se valeu a pena ou não. É isso, porque, cara, eu vejo... Assim, só para citar um exemplo rapidinho lá do artilheiro do Campeonato Espanhol, o Dovbyk, que foi contratado pela Roma, e que, cara, levou o quê? Levou um turno e meio para começar a jogar. De fato, ia fazer gol e tudo bem, eu não vi essa loucura toda que a gente período em que ele... E vamos trazer aqui mais algumas informações dessa vitória do Palmeiras. Segundo nota do SofaScore,
O melhor jogador da partida do Palmeiras, o que teve uma maior nota, foi Paulinho, com uma nota 7.9. Acredito por causa da sua assistência, e ele teve também uma finalização ali numa boa jogada, em que o goleiro fez uma excelente defesa. O segundo jogador que teve a segunda maior nota do Palmeiras foi Giai. Realmente Giai vem tendo um crescimento de rendimento muito grande, não só nessas duas últimas partidas, também contra o Vasco, como também anteriormente a isso. E Estevão foi o terceiro jogador que teve a maior nota, com 7.6. E vamos falar aqui sobre as finalizações do Palmeiras, né? O Verdão finalizou 9 vezes durante a partida, 6 delas foram no gol. Em comparação ao jogo contra o Vasco, se não me engano, o Palmeiras finalizou 15 vezes e somente 2 delas foram no gol. Ou seja, teve pelo menos uma eficiência de acertar o alvo. E aí só perdeu ainda muitos gols claros, principalmente aquele de Vitor Roque, que um atacante daquele não pode perder. Ou toca pro companheiro, ou então tira do goleiro, bota no canto. Ele ficou nervoso, chutou em cima do goleiro. Mas enfim, no final também fez um baita golaço, que aí apagou essa má impressão desse gol perdido. Mas enfim, com essa vitória o Palmeiras já está classificado para as oitavas de finais da Libertadores. Neste momento, o Sporting Cristal está vencendo o Bolívar. E aí o que acontece? Fica todas as outras equipes com 4 pontos e o Palmeiras com 12. Ou seja, primeiro lugar já está garantido também. Enfim, essas são as informações aí do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. E avante palestra!